Olá, bom dia a todos. A live de hoje vai ser sobre phrasal verbs, conforme eu havia prometido na semana passada. Então hoje eu vou mostrar a vocês os phrasal verbs que eu acho que todo falante da língua precisa saber usar. Então, se você está estudando inglês, não importa que nível você esteja, você já precisa conhecer esses phrasal verbs e saber como utilizá-los. Além disso, eu vou falar também sobre algumas peculiaridades dos phrasal verbs, como, por exemplo, phrasal verbs que podem ser separados, phrasal verbs que não podem ser separados, e também vou mostrar para vocês alguns phrasal verbs que não precisam de objeto, tá certo? Eles são phrasal verbs intransitivos. Então, eu vou começar com o phrasal verb, que é o phrasal verb to eat out, que é comer fora, to eat out, que é um phrasal verb muito comum, que a gente utiliza bastante no dia a dia, né? Então, I always eat out on Sundays. I always eat out on Sundays. I don't like eating out. I prefer eating at home, tá? Cuidado, porque eu vejo muitos alunos às vezes falando to eat outside, com o sentido de comer fora, né? De comer num restaurante. E tá errado, tá? Porque to eat out, se você falar pra mim I ate outside last night, eu vou pensar que você provavelmente comeu no seu jardim, na sua varanda, você comeu do lado de fora, tá? Mas to eat out é sair pra jantar, literalmente, tá? Então esse é o phrasal verb que você precisa conhecer e se você ainda não usa, comece a utilizar. Outro phrasal verb que eu acho muito importante também, to look after, que significa tomar conta, cuidar de alguém, de alguma coisa, de algum animal. To look after tem um outro sinônimo, que é to take care of. To take care of e to look after significam a mesma coisa. Então, por exemplo, I can't go out tonight. I have to look after my little sister. Então, eu não posso sair hoje à noite, eu tenho que tomar conta da minha irmãzinha. Eu também poderia dizer I can't go out tonight, I have to take care of my little sister. Não teria problema nenhum. A gente usa muito isso também para animais, né? Às vezes nossos amigos viajam e a gente toma conta dos pets deles. Então, don't worry, I'll take care of your cat while you're away. Então, não se preocupe, eu vou tomar conta do seu gato enquanto você está fora, tá? Então, um outro phrasal verb que eu também acho muito importante, que eles usam muito aqui no dia a dia, é to turn up. To turn up tem o sentido de chegar em algum lugar ou aparecer em algum lugar, ou seja, comparecer, tá? Algum evento, alguma coisa que foi marcada. Então, everybody turned up on time for the meeting. Então, todo mundo chegou pontualmente, chegou, né, na hora certa para a reunião, tá? E também tem um phrasal verb muito parecido com esse, que é o phrasal verb to show up. 10 people showed up for the party, tá? Então, 10 pessoas apareceram para a festa, né? Elas compareceram à festa. Então, to turn up e to show up são phrasal verbs que eles utilizam muito no dia a dia, tá? Enfim, eu tinha separado 10, mas agora eu tô lembrando de outros aqui. Provavelmente vai dar mais de 10, tá? Já que a gente falou de reunião, eu acabei de lembrar de mais um phrasal verb aqui, né? Que eu falei, everybody turned up on time for the meeting. Então eu tenho mais um phrasal verb que a gente geralmente usa assim, pra falar de compromissos, de reunião especialmente. Que é o phrasal verb to put off. Tá? Put off significa adiar. Então, let's put off the meeting until Friday. Então, vamos adiar a reunião até sexta. Isso é uma coisa que eles usam muito aqui no dia a dia. E eu lembrei de um outro phrasal verb relacionado a to put off, que é to call off, que tem um sentido às vezes muito parecido e confunde vocês, mas to call off significa cancelar. Então, se eu falar assim, I need to put off the meeting, isso significa que a gente tem que adiar a reunião, tá? I need to put off our first class. Eu tenho que adiar a nossa primeira aula. Agora, se eu falar I have to call off our class, isso significa que a gente vai cancelar. We have to call off the meeting.
e significa que a gente vai cancelar a reunião. Então, eu não tô dando a ideia de que eu vou, né, marcar aquilo numa outra data. É sim que aquilo não vai acontecer. Então, cuidado para não confundir os phrasal verbs to put off e to call off. Outro phrasal verb que é básico, acho que eu ensino isso geralmente, sei lá, para o pessoal de A1 ainda, bem no começo do curso. Depois que eles começam a aprender já simple present, eu já ensino esse phrasal verb, que é to take off. To take off significa tirar. Take off your shoes before you get in. Então, tire os seus sapatos antes de entrar. Take off your jacket, it's hot. Né? Tire a sua jaqueta, tá quente. Então, também é outro phrasal verb que vocês precisam conhecer e começar a utilizar se não utilizam, tá? Também tem o phrasal verb que não é tão básico, tá? Mas que também vejo utilizando muito no dia a dia, que é to come out. To come out tem o sentido de divulgar, por exemplo, divulgar um resultado ou de publicar alguma coisa. Por exemplo, when do your exam results come out? Tá? When do your exam results come out? Então, quando que o resultado do seu exame vai ser publicado, né? Vai ser compartilhado com você. Então, tem esse sentido de publicar, de soltar uma informação, tá? Então, esse não é tão básico, mas também eu acho importante para utilizar no dia a dia. Mais um phrasal verb, esse daqui eu lembrei agora também, e ele também é bem básico, que é to get over. To get over pode ter dois sentidos. O primeiro é sempre com o sentido de recuperar. O get over, mas aí recuperar pode ser se recuperar de uma doença. Por exemplo, I need to stay home to get over this flu. Então eu tenho que ficar em casa para me recuperar desse resfriado, tá? Dessa gripe. Desculpa, flu é gripe. Então, she's still getting over the accident. Então, ainda tá se recuperando do acidente, né? Provavelmente porque ela se machucou. Agora, to get over também pode vir com o sentido de superar. De recuperar, mas no sentido de esquecer aquele problema, né? Deixar aquela situação passar. They are very upset. They weren't invited to the wedding. But they'll get over it. Então, eles ficaram muito chateados, aborrecidos, que eles não foram convidados para o casamento, mas eles vão superar isso, né? Eles vão deixar isso passar, tá? Então, também temos aí to get over. Então, outro phrasal verb que também eu vejo eles utilizando muito aqui no dia a dia e eu raramente vejo aluno usando, que é o phrasal verb to leave out. To leave out é literalmente deixar alguma coisa de fora ou omitir alguma coisa. Por exemplo, let's leave out this information of the contract. Então, vamos deixar essa informação fora do contrato. Vamos omitir essa informação. You can leave butter out of this recipe. Então, você pode, né, não colocar, deixar a manteiga de fora dessa receita. Eu raramente vejo vocês utilizando. Esse é um phrasal verb que eu acho consideravelmente fácil de ser utilizado. Por falar em comida, tô falando, as coisas vão aparecendo. Vai sair os 20 phrasal verbs. Por falar em comida, um phrasal verb também que eu raramente vejo os meus alunos ou os brasileiros utilizando aqui é to cut down on. E hoje a gente fala tanto de dieta, se vocês pegarem qualquer artigo de jornal, de revista que fale de dieta, to cut down on vai estar lá. Porque o que significa? Significa reduzir o consumo, tá? Reduzir, por exemplo, I need to cut down on sugar and fat. Então, eu preciso reduzir o meu consumo de açúcar e gordura, tá? Então, a gente usa muito nesse sentido de cortar, não de cortar completamente, tá? Mas diminuir o consumo de alguma coisa, geralmente prejudicial que você está consumindo. Outro phrasal verb que também é importante que vocês conheçam é to put up with. To put up with significa tolerar alguma coisa. Geralmente a gente usa esse phrasal verb numa frase negativa. Por exemplo,
I can't put up with your unpleasant behavior anymore. Eu não consigo tolerar mais esse seu comportamento desagradável, ok? I don't know how she can put up with his bad mood. Então, eu não sei como ela consegue tolerar, né, lidar com o mau comportamento dele. É mais no caso no sentido de tolerar mesmo, tá? To look down on, já que a gente falou to cut down on, tem to look down on, que a gente usa para dizer que alguém se sente superior a alguém, a alguma coisa, né? Então, tá olhando aquela coisa assim, de um olhar superior, né? Aquela coisa tá embaixo da pessoa, abaixo da pessoa. Então, she looks down on people who are less intelligent than her. Então, ela menospreza, ela despreza, ela olha com olhar de superioridade para as pessoas que são menos inteligentes que ela, tá? E aí, eu tô lembrando agora que tem to look down on e também tem to look up to. To look up to é o contrário disso. To look up to significa admirar. I really look up to my mother, né? Eu admiro a minha mãe. Então tem to look down on e tem to look up to. Bem, então eu tô entrando agora na segunda, da parte que a gente vai analisar os phrasal verbs que são separados, não são separados, que tem objeto, não tem objeto, enfim. Por exemplo, to eat out. To eat out é um phrasal verb intransitivo. Quando eu falo I ate out last night, I'm going to eat out, e não preciso colocar nenhum complemento, porque você tá entendendo aí que eu vou comer fora. Então, ele não tem nenhum objeto. É um phrasal verb intransitivo, tá? Então, há vários phrasal verbs intransitivos. Eu recomendo que quando vocês forem estudar phrasal verbs, vocês façam uma lista dos que são intransitivos. Isso é importante, tá? Agora, vamos pensar em to leave out. O phrasal verb to leave out. O phrasal verb to leave out, ele pode ser separado. O verbo pode ser separado da partícula. Então, eu posso dizer leave out this information. Ou eu posso dizer leave this information out. Tá? Tanto faz. Agora, tem uma coisa importante. Quando os phrasal verbs podem ser separados e a gente está usando um substantivo, eu posso colocar aquele substantivo após o phrasal verb ou no meio, como esse exemplo que eu dei do leave out. Eu vou dar um outro exemplo de um phrasal verb que segue essa regra, que é o take off. Take off pode ser separado, tá? Então eu posso... Agora vamos pensar aqui no take off com substantivo. Take off your jacket. Take off your jacket. Eu posso colocar your jacket lá no final da frase, depois do phrasal verb, tá? E eu também posso dizer take your jacket off. Não tem problema algum. Então eu posso colocar o substantivo no meio, tá? Entre o verbo e a partícula. Agora, se eu estou usando um pronome, vamos supor aqui que você sabe que eu tô falando da jaqueta, né? Você tá usando a jaqueta e fala take it off. Tipo, tira daí, né? Tira isso daí, né? Tira isso. Desculpa, daí não. Tira isso, né? Porque você se despir. Então, eu não posso dizer take off it. Take off it. Eu tenho que dizer take it off. Take it off. Eu só posso colocar o objeto depois do phrasal verb se for um substantivo, tá? Preste atenção. Take off your jacket ou take your jacket off. E apenas take it off. Take your shoes off. Take off your shoes. Take them off. Então, eu não posso dizer take off them, tá? Isso estaria completamente errado. E só voltando anteriormente, que eu lembrei de uma coisa importante, eu falei pra vocês que eat out era um phrasal verb intransitivo. E como a gente tá falando de take off, eu lembrei de outro que é intransitivo também, que é o phrasal verb to take off, com o significado de decolar. The plane is taking off. Então, o avião está decolando. Nesse caso aí, take off é intransitivo também.
então eu não preciso de nenhum objeto. Então vocês também precisam prestar atenção qual é o sentido do phrasal verb. Porque, por exemplo, no caso de take off, ele pode precisar de um objeto, se ele estiver sendo utilizado com o sentido de tirar uma roupa, tirar um sapato, tá? Se despir de alguma coisa. Mas ele também pode ser intransitivo, se ele tiver esse sentido de decolar. Então, para vocês precisam tentar, né, também entender o sentido do phrasal verb para decidir aí o que vocês vão fazer, tá? Como que vocês vão utilizá-lo. Então, o mesmo phrasal verb pode ser intransitivo e transitivo. Então, por isso que phrasal verbs é tão complicado, né? Porque pode ter 1 zilhão de sentidos e esse sentido vai afetar toda a estrutura da frase. Eu vou continuar ainda, porque agora eu vou falar de phrasal verbs que não podem ser separados. Eu dei vários exemplos deles aqui pra vocês. Por exemplo, to look down on não pode ser separado, tá? To look up to não pode ser separado. Então, I really look up to my mother. Eu não posso dizer look. É até difícil pensar. Look my mother up to, tá? Look up my mother to. Não pode, não faz o menor sentido. Eu tava até aqui. Gente, como é que eu vou dar um exemplo errado? Porque eu sou muito esquisito. Essa questão dos phrasal verbs que não podem ser separados, eu acho que ela é muito intuitiva. Eu acho que é muito intuitiva mesmo pra todo mundo, né? Vocês vão perceber quando o phrasal verb não vai poder ser separado. Geralmente, esses que têm várias palavras, to look down on, né? Look down on são 3. Geralmente, esses não vão ser separados. To look forward to, eu não falei dele aqui, né? I'm really looking forward to my next trip. Né? Eu tô esperando ansiosamente, guardando ansiosamente pela minha próxima viagem. Nesse caso também, eu não separo, né? Look forward my trip to. Não, tá? A gente não separa. Então, geralmente, os com 3 palavras não vão ser separados. Outro que não pode ser separado é to get over, tá? No sentido de... Não. No sentido de superar alguma coisa. Acho que vocês já devem ter visto em séries, em filmes, a pessoa fala assim, get over it. Get over it. Tipo, né? Supera isso. Nesse caso, a gente não pode trocar a partícula, não pode colocar get it over, tá? Get over it. Então, preste bastante atenção nesses casos em que a gente não pode colocar, não pode separar o verbo das partículas ou da partícula, tá? Alguém tá falando, não entendi essa parte de intransitivo com to take off. Então vamos voltar aqui. Eu falei que o phrasal verb to take off pode ter 2 sentidos. Tirar a roupa, tirar o sapato, né? Nesse caso, ele é transitivo, né? Take off your shoes, take them off. Nesse caso, ele pode ser separado. Take your shoes off. Mas existe também o phrasal verb to take off com o sentido de decolar, que a gente usa para falar de um avião, por exemplo, né? Da decolagem do avião. The plane is taking off, tá? Na verdade, ele nesse caso, intransitivo, ele não tem objeto, tá? O avião está decolando, não precisa de objeto, tá? Depois disso. Então, é basicamente isso. E aí, a Fernanda me perguntou... mas aí, você falou, o avião faz take off. Mas isso é coisa do português. Mas de qualquer forma, você pode dizer take off time is... né? Take off time é a hora da decolagem. Mas aí, take off vira um adjetivo. Então, cuidado. Não é mais phrasal verb. Tem muitos phrasal verbs que dão origens... tem muitos adjetivos e substantivos que são originados de phrasal verbs, tá? Então, tem mais uma complicaçãozinha aí pra vocês. Aqui eu tô falando de phrasal verbs, eu não vou entrar nessa história de substantivos e adjetivos, outras palavras que são derivadas de phrasal verbs. Tem phrasal verbs formais, sim, que são muito usados especificamente no meio acadêmico ou no meio de business, que são bem jargões mesmo. Contudo, boa parte dos phrasal verbs, esses que eu mostrei aqui, por exemplo, são informais. Informais e neutros, tá? Mas mais informais. Então, eu não recomendo que vocês usem phrasal verbs em um exame de proficiência, numa redação de IELTS, por exemplo. Se for uma writing task 2, uma essay,
vocês não vão usar phrasal verbs, a não ser que realmente não venha nenhuma outra palavra na sua cabeça, tá? Para substituir aquele phrasal verb. E então não usem, se vocês não têm certeza se o phrasal verb é formal ou informal, não usem. Esse é o meu conselho. Na verdade, é bem provável que os que vocês conhecem, na maioria, vão ser phrasal verbs informais, tá? Agora, vamos pensar aqui em IELTS Academic. Posso usar na Writing Task 1? Não, não pode. Especialmente porque a Writing Task 1 tem que ser bem acadêmica. Eu evitaria a todo custo, tá? Cartas. Posso usar phrasal verbs em cartas no General, Module? Depende. Se a carta for informal, ok. O que é uma carta informal? Uma carta que você escreve no IELTS para um amigo ou para algum membro da sua família. Aí você pode usar? Pode. Agora, se for uma carta de reclamação, qualquer outro tipo de carta que não seja informal, que é apenas para amigos e familiares, então você não deveria usar. Novamente, caramba, não consigo encontrar nenhum substituto para essa palavra. Não usei nenhum phrasal verb, esse vai ser o único que eu vou usar. Ok, tudo bem. Why not? Mas tem aluno que escreve redação cheia de phrasal verb achando que tá abalando Bangu. Mas não está. Então, cuidado com o uso de phrasal verbs. No speaking test, vocês podem utilizar à vontade, tá? Óbvio que sempre é bom evitar overuse, né? Usar qualquer estrutura além da conta. Contudo, vocês podem sim utilizar phrasal verbs no speaking sem problema algum. Muito pelo contrário, é bom que vocês usem, porque isso demonstra fluência, tá? Porque, no geral, os alunos têm dificuldade com phrasal verbs. Então, se chegar no speaking, usar uns phrasal verbs bem relevantes porque você está falando, isso vai te ajudar a pontuar melhor, obviamente, tá? Tá? Então, uma boa semana a todos vocês e nos vemos em breve. Tchau, tchau!